Amém. Nós acabamos de cantar um cântico que diz: Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós, né? É lindo a letra do cântico, mas será que nós somos realmente unidos? Como igreja, Primeira Igreja Batista em Timon, será que essa união realmente existe? Ou nós estamos agindo com um pouco de hipocrisia, né? Nós estaremos falando a respeito de comunhão. Comunhão é mais do que estar juntos, né? Eu, particularmente, não tenho dificuldade com nenhum irmão aqui da PIB, né? Eu costumo me unir a todos, eu costumo chegar. Cheguei outro dia na casa da irmã Lite. Irmã Lite, tem almoço aí? Eu venho aqui na igreja ornamentar e não deu para almoçar, bote um pouquinho de comida para mim, né? A irmã ficou assim, né? E botou a comida. Então, nós somos irmãos, nós somos unidos. Então, se eu chegar na sua casa dessa forma, não se assuste. Cheguei outro dia na casa da irmã Noemi do mesmo jeito. Irmã Noemi tem comida? E a irmã Noemi... Aí ficaram assim, tudo. Somos irmãos, nós nos amamos, não precisa ficar constrangido. Mas, irmã, só tem um pouquinho de frango, não tem problema, tem só o arroz, a gente come o arroz. Nós somos irmãos e nós somos unidos. Vamos ler Colossenses capítulo 3 e ver o que a palavra de Deus nos fala acerca de comunhão, de união, de amor, certo? E vamos aprender um pouco juntos. E ao lermos e ao estudarmos juntos, você já vai colocando no coração: eu quero praticar isso que eu estou vendo agora, né? Que já vi, mas não pratiquei, mas agora eu quero praticar, certo? Colossenses 3, vamos abrir a Bíblia. Eu estou com a vista um pouco ruim, vou ter que me submeter a uma cirurgia dos olhos, né? Mas até lá eu não posso parar, né? Que os irmãos de já estejam orando por mim. Só estou esperando o parecer do cardiologista, né? Os outros exames já foram feitos. Colossenses 3, de 1 a 17, diz o seguinte: abra sua Bíblia, né? Que nós não temos projeção. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não das que são aqui na terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Porque estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também outro tempo, quando viveis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos revestivos do homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circunciso, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revestivos, pois, eleitos de Deus, santos e amados, de termos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor,
que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro de vosso coração, ao qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecido. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dado por Ele graça a Deus Pai. Amém? Não é lindo esse trecho? A orientação, a demonstração, o ensino desse trecho. Então, nós vamos orar agora com o nosso irmão Alex. De onde ele está mesmo, ele pode orar. Amém? Viver em comunhão, meus irmãos, se faz necessário, né? É importante nós estarmos em comunhão, como servo de Deus que somos, como separado que nós fomos pelo nosso Deus. Nós somos eleitos de Deus, então nós fazemos parte de uma mesma família. Por isso nós nos chamamos de irmãos, né? Então, nós devemos viver essa comunhão verdadeiramente. Eu sinto a dificuldade de alguns irmãos, né? Que nem todos têm. Minha menina costuma dizer assim: mamãe, é como se eu tivesse a cara limpa, né? De chegar, de entrar, de falar. Mas tem gente que é um pouco acanhado, né? Não se comporta dessa forma. Então, seria bom se todos, né, tivessem assim, essa intimidade, esse relacionamento, não fosse preso, né, eu não tivesse nenhum problema, né, do passado que estivesse amarrando ou atrapalhando essa comunhão. Porque Deus, né, como nós cantamos, Ele nos abençoa. Deus está de braços abertos para nos dar tudo de bom. A irmã recitou um versículo: agrada-te do Senhor, que Ele satisfará o desejo do teu coração. Então, seja qual for o desejo que tem no seu coração, não importa o tamanho e nem o que seja, se você se agradar dele, se você obedecer a palavra e viver essa palavra, você vai conseguir ser abençoado e esse desejo vai se realizar. Então, viver em comunhão se faz necessário. Mas eu consegui colocar aqui algumas interrogações, né, para que nós possamos refletir juntos. A primeira é o seguinte: comunhão significa ter tudo em comum, nós sabemos disso. As coisas boas, as coisas desagradáveis, né? Como igreja, nós temos que cuidar dessa comunhão, dessa união. Nós temos que amar, né, o nosso irmão, mas amar verdadeiramente. Seja ele, né, como a Bíblia, né, cita ali, é pobre, é preto, é branco, é judeu, é não judeu, é cita. Então, seja qual for, faz parte desse corpo de Cristo, nós somos todos iguais. Não tem degraus, né, que uns ficam mais em cima, né, porque é doutor, outro fica mais embaixo porque é faxineiro. Não existe isso. Então, como igreja de Cristo que somos, nós somos todos iguais, ou pelo menos devemos ser, né? Assim que a Bíblia nos ensina. Então, mas com quem de fato nos relacionamos, né? Como está o nosso relacionamento entre irmãos? Com quem partilhamos sobre o desejo do nosso coração, o que está dentro do nosso coração? Você tem um irmão, 2 irmãos, 3 irmãos, que você abre o coração e diz: irmão, estou passando por isso, me ajude, ore comigo. Ou você fica preso com medo, se eu for dizer o que é que o irmão vai pensar de mim, o irmão vai falar, o irmão, né, vai me julgar. Ou você se sente livre para isso? Eu costumo dizer, eu não estou nem aí. Se eu abrir meu coração para o irmão Alex, se eu abrir meu coração para a irmã Lídia, e eles forem interpretar de forma errada.
O que importa é que eu abri meu coração, me senti bem e pedi para eles orarem. Agora, se eles fizerem algo contrário, né, aí é eles que vão prestar conta com Deus, não sou eu, né? Então, a quem você partilha as suas dificuldades, né? O que temos aprendido com os nossos relacionamentos, né? Nós temos crescido, né, espiritualmente, somos edificados por meio dos nossos relacionamentos na igreja, né? Então, eu vi o pastor falando outro dia que nossos amigos íntimos, tem que ser na igreja, né? Tem que ser alguém crente que é conhecedor da palavra de Deus. E, de forma alguma, alguém que não tem essa intimidade com Deus. Porque o nosso relacionamento como irmão, como amigo, né, como companheiro, temos que aprender, temos que crescer espiritualmente, temos que ser edificados e nós também edificamos o outro, né? Então, quando eu faço a visita à casa da irmã Lídia, ela se sente bem, ela se sente feliz pela minha visita, ela gostou que eu chegasse até lá. Porque, se for o contrário, alguma coisa está errada que precisa ser corrigido, como os irmãos, né? Se eu chegar na casa do irmão Alex, né, e a irmã Ana disser, meu Deus, isso é hora da irmã Dora chegar, né? Eu estava tão agoniada, né? Aí, se a irmã se sentir mal com a minha chegada, com a minha visita, algo está errado, nós temos que trabalhar e rever o nosso relacionamento como servo de Deus, como filhos de Deus. E nós temos que praticar a palavra de Deus é clara. Então, a primeira característica importante que nós temos que ter para que a gente possa expressar, né, essa união, essa comunhão, esse amor de Cristo, e obedecer o que nós acabamos de ler número 1, deixar atitudes que prejudicam os relacionamentos. O versículo 1 diz o seguinte: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Então, se nós ressuscitamos com Cristo, a nossa vida é só para abençoar, e não para magoar, e não para maltratar, mas é para abençoar o próximo, né? Então, nós temos que fazer com que o nosso comportamento, as nossas atitudes, faça com que a pessoa cresça espiritualmente, né? Então, esses últimos dias, últimos 5 meses, eu trouxe uma tia que estava sofrendo muito na casa dela, só com um filho homem que não estava sabendo cuidar. E quando eu botei ela lá em casa, já com minha mãe doente, ficaram as duas doentes, irmãos, incrível como todos falavam ao mesmo tempo. Mas, Dora, que absurdo, tu com esse reforço, tu cansada, tua mãe doente, tu bota mais uma, né? Irmãos, ela estava precisando, ela faleceu 15 horas do domingo passado. Estava precisando, né? Então, o povo de fora, até os parentes mesmo, faltaram, não sei nem como, me santificaram. Adora é santo, adora é isso, né? Por uma atitude que todo ser humano que conhece a palavra de Deus é para fazer. Independente se vai cansar, independente se vai prejudicar, independente, o importante é que você vai abençoar. E um monte de gente que vai ver essa atitude vai dizer, é Cristo que está aí. Eu quero conhecer esse Cristo. Eu quero rever meus valores religiosos, né? Eu quero conhecer o Cristo que vive na vida da irmã Dora, ou na vida da Doraci, né? Então, é comportamentos assim que nós temos que ter para abençoar outros. Vocês não têm noção da quantidade de gente que ficaram, né? Com atitude que é para todo mundo fazer, certo? Então, nós não fomos ressuscitados com Cristo, nós nos procuramos as coisas do alto. Essa história de estar cansado, de não ter tempo, é aqui da terra, né? Porque quando a gente quer realmente glorificar a Deus, a gente separa um tempo especial, um tempo importante, e você faz isso. E é abençoado mais do que abençoar. Então, deixe as atitudes que prejudicam o relacionamento, né? E vamos ver as coisas que são realmente do alto. 2, considerar todos de forma igual, né?
Então, todo mundo é igual diante de Deus. Versículo 11. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, né? Não tem diferença entre pobre ou rico, ou gente que já é membro aqui há 60 anos, ou membro que só é membro há 1 ano, né? Todos são iguais perante o nosso Deus. Mas Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos, né? Então, nós somos todos iguais. Então, temos que considerar todos iguais. Terceiro, colocar em prática a vida de Jesus, né? Eu costumo dizer, sempre repito isso, que eu li um livro, Em Meus Passos, o que faria Jesus, né? Então, quando vem na minha mente algo que não vai abençoar ou que vai entristecer o coração de Deus, eu já retorno para esse livro. E se fosse Jesus no meu lugar, o que ele faria? Né? Então, se você pensar assim, você não vai praticar o erro, você vai simplesmente abençoar, porque Jesus jamais prejudicou alguém, ele só abençoou, né? Ele diz o seguinte, acima de tudo, versículo 14, porém, revestivos do amor, que é o elo perfeito, né? Então, esse é o amor. Tem irmãos que não gostam de confraternizar, né? Tem irmãos que não confraternizam de forma alguma, porque o irmão é falso, o irmão faz isso só por fazer, o irmão, né? Mas a gente tem que pensar de outra forma, né? Então, quando eu abraço de coração. Se o irmão está sendo falso com a irmã Dora, é problema dele com Deus, não é comigo. Amém? Então, se você está sendo falso, você vai prestar conta com Deus, né? Então, nós temos que viver essa união que a palavra de Deus nos ensina, né? Deus, venha nos abençoar, que esta união nunca falte para nós, né? Então, a união tem que realmente existir. Quarto, desfrutar dos benefícios dessa união, dessa comunhão, né? O versículo 15, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, né? Então, não interessa se você, né, varre o chão da igreja, lava o banheiro, ou se você chega aqui no público e você prega, né? Se você está lá guardando os carros, se você está na sala de intercessão, se você está na recepção, o importante é que você faz parte do corpo de Cristo, né? Então, o nosso corpo, todo membro tem a sua importância. Se tirar, vai fazer falta, certo? Então, é completo quando está tudo funcionando. Quando tem algo que não funciona, então fica uma deficiência. Então, o corpo de Cristo vai estar deficiente se você não fizer o seu papel, né? Então, desfrute dos benefícios dessa união, da igreja, da comunhão, da PIB, certo? Quinto e último, edificar a vida do outro. Irmãos, se você não serve, né? Para servir, se você não serve o irmão, você não serve o próximo, você não serve para viver. Você está entendendo? Nós temos que servir o próximo, né? Então, a partir do momento que você serve, que você abençoa, né? Então, você é abençoado e abençoa o outro, e o corpo de Cristo é edificado, né? Eu não sei se aqui na igreja tem gente, deve ter, né? Gente mais ocupada do que o irmão Alex, né? Mas quando eu bati o carro e a seguradora estava sem entregar, com aquela enrolação e tudo, o irmão Alex disse, Mandora, eu vou aí, a gente vai lá e resolve. O dia todo, de 9 até quase 5 horas da tarde. Certo? Comigo para cima e para baixo, gastando gasolina. Não, irmã, deixa, irmã, deixa. O Alex é ocupado? É. Ele foi. Por quê? Porque ele estava na intenção de me abençoar, né? Então, abençoado do jeito que ele passa à frente essa bênção. Então, para você abençoar alguém, você não precisa ser vagabundo, não, desempregado, sem fazer nada na vida, né? Então, o servo de Deus, ele abençoa, mesmo ele estando ocupado 24 horas. Mas ele vai arranjar um tempinho para chegar lá e abençoar. Amém? Amém? Pois é isso que nós devemos fazer. Comunhão verdadeira é deixar as atitudes ruins para poder abençoar o outro.
considerar todos de formas iguais, colocar em prática Jesus Cristo, edificar o outro, né? E desfrutar dos benefícios da família, né? Da família de Deus, né? Então, como corpo de Cristo que nós pertencemos, nós temos que desfrutar desse corpo de Cristo como igreja, abençoar, sendo abençoado e ter essa comunhão. A comunhão não é simplesmente estar junto, é estar juntos e sentir esse amor, essa comunhão uns pelos outros, porque só assim nós seremos verdadeiramente o corpo de Cristo. Então, pense, reflita e leia mais uma vez esse texto, estude esse texto e diga: Pai, eu quero praticar isso, eu quero viver isso, eu quero abençoar o irmão, seja ele quem for, certo? Então, é para isso que Deus nos separou, foi para isso que nós fomos eleitos, que Deus nos puxou para o lado dele. É para isso que nós somos santos, 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 como nosso Deus é, para vivermos essa união, né? Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Vamos tomar posse, meu irmão, dessa união, desse amor que nós temos como igreja, né? Se você não tomar posse, é só você que será prejudicado, né? Então, tome posse, aceite. São tantas as promessas que tem na Bíblia, né? Só falta você se apossar dela. Eu costumo dizer, eu sou tão abençoado, né? Que eu não sei nem o que é que eu tenho para pedir ainda a Deus, né? Porque Deus me abençoa em tudo. Aconteça o que acontecer, Deus está me cobrindo de bênção, né? E a moça que está lá me ajudando em casa, que ficou agora com a mamãe, diz: às vezes eu fico impressionada com esse teu jeito de agir, de ir e vir, e de se portar diante das coisas, né? Aí eu não consigo nem entender bem, né? Tu só vai entender no dia que tu deixar esse modo de vida e dizer: Jesus, eu quero que tu habite no meu coração, mora comigo, né? Caminha comigo, e aí tu vai entender que só andando com Jesus você vai fazer a diferença. Caso contrário, é impossível. Só Jesus é que nos dá felicidade, só Jesus é que nos faz ter uma comunhão perfeita, só Jesus é que nos faz viver em união, porque, irmãos, como ser humano, às vezes a gente magoa, às vezes a gente fere, mas com o amor de Cristo em nós, a gente chega lá: ô irmão, me perdoe, né? Que eu te magoei, que eu te feri, né? Me perdoa, eu não quero mais fazer isso. Não foi porque eu quisesse, foi uma brechinha que eu abri para o inimigo. E essa brecha eu não vou mais permitir. Amém? Nosso Deus e nosso Pai querido, Paizinho, obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor me concedeu nesse instante de estudar junto a Tua Palavra. Quero te agradecer por os irmãos que aqui estão, te agradecer por aqueles que estão assistindo pelas lives da igreja. Quero te agradecer por aqueles que não tiveram a oportunidade de chegar até aqui. Te agradecer pelos jovens e os adultos que estão ali acampados, Pai, com o objetivo de aprender mais de Ti, de estar cada vez mais unidos em amor, Paizinho. Muito obrigado. É em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém? Não sei se vai haver classe. Para as classes.